Diretamente de Serra Negra do Norte, o correspondente Donaldo Nazário Serra traz as notícias mais relevantes, conectando você aos acontecimentos que impactam a vida de toda a população. Missa de gratidão na paróquia de Nossa Senhora do Ó. Após 3 anos de dedicação pastoral, Padre José Mário de Medeiros, ele se despediu da paróquia de Nossa Senhora do Ó, encerrando assim um ciclo marcado pela fé, com a comunidade e um trabalho pastoral reconhecido pelos fiéis de nossa cidade. Durante sua missão, o Padre José Mário destacou-se pela condição serena e acolhedora nas celebrações, além do acolhimento constante às famílias, aos jovens e aos idosos. A missa de despedida foi celebrada neste domingo passado, dia 25, marcada por emoção e manifestação de carinho por parte dos devotos e de fiéis de nossa padroeira, Nossa Senhora do Ó. A celebração religiosa foi um ato de gratidão, de reconhecimento deixado na memória e no coração da comunidade. Padre José Mário irá assumir a matriz de São Francisco de Assis, na paróquia de Tenente Laurentino Cruz, aqui na região do Seridó, nesta quinta-feira, dia 29, celebração extra de acolhimento em função da posse canônica presidida pelo bispo diocesano Dom Antônio Ranes. Já por outro lado, o padre Everaldo de Araújo Lucena, ele tomará posse na matriz dessa cidade no dia 3 de fevereiro, às 19 horas, quando será um momento especial de renovar a caminhada vivida e agradecer a Deus em sua nova missão aqui na cidade de Serra Negra do Norte. Padre Everaldo irá assumir a paróquia pela 3ª vez. A primeira gestão como pároco aconteceu de 1996 a 1997, a segunda gestão como pároco de 2008 a 2015 e finalmente esta será a 3ª vez que o religioso retornará à Serra Negra do Norte para nova missão, novos desafios a partir do dia 3 de fevereiro de 2026. A empresária Larissa Almeida, ela que concorreu às eleições municipais em 2024 pela legenda do PSDB em Serra Negra do Norte, a empresária esteve presente participando do lançamento de inauguração das obras do aterro sanitário em Caicó esta semana, um empreendimento viabilizado pelo senador Stevenson Valentim através de emenda parlamentar. Larissa Almeida foi recepcionada pelo senador do estado do Rio Grande do Norte no momento em que chegava ao local de inauguração das obras do referido aterro sanitário do Seridó. A empresária ressaltou a importância do evento, como também agradeceu ao senador do RN pelo comprometimento, apoio e dedicação em benefício da população da região do Seridó Potiguar. Após um período ausente, Larissa, depois das eleições municipais de 2024, a empresária continua ativa no cenário político, liderando e articulando o apoio, buscando assim novas alianças, visando as próximas campanhas políticas neste município. E a Prefeitura Municipal, através das secretarias de Infraestrutura e de Agricultura, continuam intensificando os trabalhos de perfuração e manutenção de poços artesianos na zona rural deste município. O objetivo é atender a demanda da falta de água em algumas comunidades rurais, em decorrência da estiagem da seca na região do Seridó, especificamente aqui neste município. O município de Serra Negra do Norte já atendeu algumas comunidades com perfuração de poços, contemplando a população das comunidades Serrote Vermelho, Barra da Maniçoba, Pintado, Entre Serra, além de outras comunidades adjacentes. De Serra Negra do Norte, Donaldo Nazário Serra. Agora, fique com o editorial da notícia, uma análise precisa e reveladora dos fatos com a imparcialidade, clareza e único compromisso com a verdade. Olá, seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Hoje a gente vai fazer uma análise um pouco diferente. Vamos focar num único lugar, num único dia, para tentar entender o que está acontecendo por lá. O lugar é Serra Negra do Norte, fica na região do Seridó, lá no Rio Grande do Norte. E a data é hoje, 27 de janeiro de 2026. E as fontes que a gente tem são um resumo de notícias e também uma reportagem em áudio, né? Exatamente. E a nossa missão aqui é tentar juntar as peças, tipo, como é que a troca de um padre, a movimentação de uma política e, sei lá, a perfuração de um poço, como que isso tudo junto conta a história dessa cidade hoje. E essa é a beleza de olhar de perto, né? Em uma comunidade como Serra Negra, essas coisas não acontecem em universos paralelos. A fé, a política e as necessidades mais básicas, como a água, por exemplo, tá tudo completamente entrelaçada. Sim. E é a que espera, na segunda-feira, a solução para a seca. São, assim, camadas da mesma realidade. Exato.
Então vamos começar por essa primeira camada, que é a da fé, a da comunidade. A notícia que abre o nosso material é sobre a despedida do padre José Mário de Medeiros. Ele está de saída da paróquia de Nossa Senhora do Ó, depois de um ciclo de 3 anos. 3 anos. E o que mais me chamou a atenção foi a forma como as pessoas descrevem o trabalho dele, sabe? As fontes citam os fiéis falando da sua condição serena e acolhedora, e do seu acolhimento constante às famílias, aos jovens e aos idosos. Olha, essas palavras são muito potentes. Serenidade e acolhimento não são, assim, termos técnicos, são termos afetivos, né? Totalmente. Isso mostra que a presença dele ia muito além da administração da paróquia. Numa cidade do interior, o padre muitas vezes é uma figura que media conflitos, que aconselha, que oferece um ombro amigo. Vira um pilar da comunidade. Exato, um pilar emocional. E a saída de um pilar desses, claro, cria um vácuo, uma sensação de incerteza. E essa emoção toda ficou bem clara na missa de despedida dele, no último domingo. O texto descreve o evento como marcado por emoção e manifestação de carinho. Imagino. Um verdadeiro ato de gratidão. É um sinal do tamanho do vínculo que foi criado ali. Agora ele está indo para uma nova paróquia, a de São Francisco de Assis, em Tenente Laurentino Cruz. A posse canônica dele, que é basicamente a cerimônia oficial, né, onde ele assume a paróquia, já é nesta quinta-feira. Essa transição é sempre um momento delicado, mas o que vem a seguir em Serra Negra é o que torna essa história realmente fascinante. Porque não se trata só de um novo padre chegando para preencher essa vaga. Não mesmo. E aqui a história dá uma virada, assim, surpreendente. O nome anunciado para substituir o padre José Mário é o do padre Everaldo de Araújo Lucena. E para quem é de Serra Negra, esse nome significa muito, porque esta não é a primeira, nem a segunda, mas a terceira vez que ele assume essa paróquia. A terceira vez, isso é raríssimo na estrutura da Igreja Católica. Muito raro. É um movimento bem incomum. Isso me faz pensar assim, as fontes dão alguma pista do porquê dessa decisão? Foi um pedido da própria comunidade, que talvez se sentisse um pouco, sei lá, órfão? É uma boa pergunta. Ou foi uma decisão estratégica da diocese para lidar com algum desafio específico que a gente não está vendo? Olha, as fontes não entram nesses detalhes do porquê, mas elas nos dão o histórico dele que já fala por si só. A primeira passagem foi bem curta, de 1996 a 97. Mas a segunda foi muito marcante. Durou 7 anos, de 2008 a 2015. 7 anos é bastante tempo. Sim, e as reportagens da época que as fontes mencionam falam que foi um período de muita atividade social na paróquia. Então talvez a ideia seja justamente essa, resgatar esse espírito, trazer alguém que já tem a chave da casa, sabe? Exato. De não precise de tempo para se adaptar. Ele não é um estranho. Ele já conhece as famílias, as histórias, as feridas e as alegrias da cidade. E isso é um capital de confiança imenso. É interessante pensar nesse retorno num contexto mais amplo. Num lugar onde a confiança é um ativo tão valioso, trazer de volta uma figura que, pelo jeito, é querida por todos, pode ser visto como uma âncora de estabilidade. Uma âncora. Boa definição. Quase um contraponto, assim, sutil à fluidez e, às vezes, à desconfiança que marcam o cenário político, né? A diocese pode estar jogando o seu próprio xadrez aqui. É uma ótima perspectiva. Ele chega com a posse marcada para 3 de fevereiro e a expectativa, como você disse, deve ser enorme. E essa conversa sobre confiança, estabilidade e liderança é a ponte perfeita para o nosso segundo assunto. Com certeza. Porque são os mesmos elementos em jogo na arena política. Sem dúvida, a moeda é a mesma, só o campo de jogo é que muda. Pois é. E quem está se movimentando nesse campo é a empresária Larissa Almeida. Para situar, ela concorreu nas eleições municipais de 2024 pelo PSDB, um partido de centro-direita tradicional, o que já posiciona a imagem dela de uma certa forma. Certo. Depois da eleição, ela ficou um tempo mais reclusa. Mas agora, ela voltou a aparecer e de uma forma muito bem calculada. O período entre as eleições é muitas vezes mais crucial que a própria campanha, né? É verdade. É quando as alianças são costuradas longe dos holofotes, quando a imagem de um político se solidifica ou se desconstrói. Uma aparição pública nesse momento nunca é por acaso. Onde foi que ela apareceu? Ele esteve na inauguração das obras do aterro sanitário de Caicó,
Caicó é a cidade polo da região do Seridó. E aqui estão os detalhes que importam. Primeiro, a obra foi viabilizada por uma emenda parlamentar de um senador, o Stuyvesant Valentim. Uhum. Segundo, as fontes destacam que, ao chegar, a Larissa Almeida foi pessoalmente recepcionada pelo senador. A foto dos dois juntos circulou bastante. Veja só, a quantidade de mensagens embutidas num único ato Exato. não é só uma foto, é uma declaração pública de alinhamento e de força. Ela está associando a imagem dela a duas coisas muito poderosas. A primeira é um político com influência estadual e federal, o que sinaliza que ela tem trânsito em Brasília. Sim. E a segunda, e talvez mais importante, é uma obra concreta, um aterro sanitário. Não é uma pauta ideológica, sabe? É algo prático que resolve um problema real de saneamento e meio ambiente para toda a região. E a declaração que ela deu depois do evento vai na mesma linha. Ela agradeceu publicamente ao senador pelo comprometimento, apoio e dedicação em benefício da população da região do Seridó-Potiguar. Claro! As fontes são explícitas ao analisar a estratégia, dizendo que ela está liderando e articulando apoio, buscando assim novas alianças visando as próximas campanhas políticas. O jogo não para. E o que eu acho mais interessante aqui é a convergência de temas. Repara que a mensagem política dela é muito similar à ação da prefeitura que a gente vai discutir daqui a pouco, a dos Poços. É mesmo. A mensagem para o eleitor do Seridó é a mesma. Eu não faço discurso, eu entrego resultado, eu resolvo problemas concretos. Seja um aterro, seja um poço. É a linguagem que funciona. É a linguagem que ressoa, que gera confiança e que ganha eleição na região. Ela está mostrando que entende perfeitamente essa dinâmica. É a chamada política do resultado, né? Mostra que, mesmo sem um mandato, ela continua articulando, continua trabalhando pela região. E essa sua observação sobre resolver problemas concretos é o gancho perfeito, porque toda essa articulação política, toda essa busca por apoio, no final do dia, para o eleitor, só faz sentido se virar algo tangível. Claro. E no sertão, não existe nada mais tangível, mais vital, do que a solução para o problema da água. Exatamente. A gestão da água no Seridó não é uma política pública entre outras, é a política pública. É a principal. É a espinha dorsal da administração, da economia e da própria vida social. Qualquer governante na região é avaliado, antes de mais nada, pela sua capacidade de responder à seca. E é isso que nos leva ao que a Prefeitura de Serra Negra do Norte está fazendo na prática. Através das secretarias de Infraestrutura e de Agricultura, eles estão intensificando a perfuração e a manutenção de poços artesianos na zona rural. Uhum. O objetivo, segundo as fontes, é bem direto: atender as comunidades mais afetadas pela estiagem. É ação governamental na sua forma mais básica e essencial. E o fato de ser um esforço contínuo de intensificar a manutenção mostra que não é uma resposta a uma crise pontual, mas uma política permanente. Sim, é uma condição constante. Exato. A seca não é uma emergência, é uma condição climática da região. Lidar com ela exige trabalho constante. E para a gente ter uma ideia do alcance, as fontes fazem questão de listar algumas das comunidades rurais que já foram beneficiadas. Falam de Serrote Vermelho, Barra da Maniçoba, Pintado, Entre Serra e outras áreas próximas. Dar nome às comunidades é importante. Muito. Tira a ação do campo abstrato do programa governamental e transforma em algo real para as pessoas que vivem lá, né? Com certeza. Para uma família que mora no Sítio Pintado, por exemplo, saber que o poço da sua comunidade foi limpo ou que um novo foi perfurado é talvez a notícia mais relevante do ano. Muda tudo. Muda completamente a rotina, a segurança, a possibilidade de criar alguns animais ou de ter uma pequena horta. É a diferença entre a sobrevivência e uma vida com um mínimo de dignidade. É aqui que a política encontra a vida real de forma mais, brutal e direta. E é fascinante como agora os três filos da nossa conversa se encontram, né? Uhum. A gente tem uma comunidade que se mobiliza em torno da fé e busca estabilidade num líder religioso conhecido, o Padre Veraldo. A gente tem uma liderança política em ascensão, a Larissa Almeida, que constrói sua imagem associada à capacidade de trazer recursos e soluções práticas. Certo. E temos a prefeitura sendo cobrada e agindo para resolver o problema mais fundamental de todos. E todos eles orbitam a mesma questão central.
A confiança da população. A confiança. O padre precisa da confiança para guiar a comunidade espiritualmente. A política precisa da confiança para conseguir o voto. A prefeitura precisa da confiança para governar. E essa confiança no Seridó é conquistada de uma forma muito clara, mostrando serviço, mostrando que você entende e consegue aliviar o fardo da vida no sertão. Pois é. A política abstrata, as alianças de gabinete, só ganham sentido para o cidadão quando se materializam em água saindo da torneira. Perfeito. Então, para amarrar tudo, o que a gente vê em Serra Negra do Norte hoje não são 3 histórias separadas. É uma única história contada de 3 ângulos diferentes. Sim. A história de uma comunidade que, diante de seus desafios históricos como a seca, se apoia em diferentes tipos de liderança, a espiritual, a política e a administrativa, para buscar segurança, esperança e soluções. Isso. E no fim das contas, há um microcosmo do Brasil. É verdade. A busca por líderes que possam oferecer tanto conforto para a alma, quanto a solução para os problemas do dia a dia, seja através da oração, do voto ou da gestão pública. É um retrato muito rico e complexo da vida numa cidade do sertão. Mostra que a política, a fé e a luta pela sobrevivência não só andam juntas. Elas são, na verdade, a mesma coisa. Exato, são a mesma coisa. O que me deixa com um último pensamento, assim, para a gente refletir. Ao olharmos para estas 3 frentes, a religiosa, a política e a administrativa, surge uma pergunta importante. De que forma a chegada de um líder espiritual já conhecido como o Padre Everaldo e a reafirmação de uma liderança política em construção como a Larissa Almeida podem influenciar a maneira como a comunidade se mobiliza e cobra soluções para desafios práticos como a seca. Sabe? Será que a presença de um padre com tanto capital de confiança pode fortalecer a voz da comunidade na hora de cobrar a prefeitura? É uma boa questão. Ou será que a articulação de uma nova força política pode acelerar a chegada de recursos para projetos maiores? Fica claro que a liderança, seja no púlpito, na articulação política ou na prefeitura, é validada não apenas por palavras, mas pela capacidade de responder às necessidades mais fundamentais das pessoas. Você acabou de acompanhar as principais notícias de Serra Negra do Norte com o correspondente Donaldo Nazário Serra, que há mais de 50 anos vem levando informação com seriedade, compromisso e credibilidade a toda a comunidade do Seridó do Rio Grande do Norte e da Paraíba.